Bom dia! Um excelente dia para vocês, turmas 400 e 401. Uma feliz e abençoada quarta-feira. Hoje é dia 18 de agosto de 2021. Tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim. Já abriu a janela, já olhou o tempo hoje, já viu como que está o dia, já agradeceu a Deus por ter amanhecido com vida, com saúde? Espero e desejo que sim. Fica um aviso aqui antes da tia iniciar a nossa atividade. A tia quer falar que hoje é o nosso conselho de classe. Isso mesmo, eu e a tia Tati estaremos no conselho de classe. Então, se vocês enviarem alguma pergunta ou atividade e nós não visualizarmos na hora, vocês esperam que nós retornaremos para vocês, tá bom? E por esse motivo, nós não teremos encontro no Meet hoje, às 10h30. Nós teremos amanhã, quinta-feira, às 10h30, sem falta. Quanto esperamos com a participação de vocês. Vamos lá com a tia Graziane? Hoje nós iremos falar de dois conteúdos, um conteúdo de história e um conteúdo de geografia. Na folhinha, iremos falar sobre os meios de comunicação, a evolução dos meios de comunicação. E o que são os meios de comunicação? Os meios de comunicação são aquelas ferramentas que nos faz ter contato, né, com o mundo, com as notícias, com as pessoas que moram longe, né, com os familiares que moram longe, né, isso até mesmo em outros países. Então, são os meios de comunicação que nos possibilita ter esse convívio, né, seja por carta, que ela é o meio de comunicação mais antigo. Carta demorava tempo para chegar, certo? Depois tem os correios, né? Depois tem o telefone, o rádio, a televisão, a internet. Então, hoje nós estaremos falando sobre os meios de comunicação. E é de extrema importância que vocês prestem atenção nos vídeos, né? Nos vídeos propostos, nos vídeos explicativos. Então, vocês vão prestando atenção. E ainda mais, primeiro, vocês assistem um vídeo, para assim depois realizarmos a atividade. Tudo bem? Ó, depois que vocês assistirem ao vídeo, nós vamos fazer a leitura e interpretação sobre a evolução dos meios de comunicação. Venha comigo, eu vou ler, mas gostaria que você lesse também. É de extrema importância a leitura. Se possível, grava, registra esse momento e envia para nós, tá bom? Vamos lá, evolução dos meios de comunicação. As sociedades contemporâneas tornaram-se cada vez mais modernas e os meios de comunicação também acompanharam os avanços. Desde então, as distâncias geográficas foram minimizadas e a notícia passou a ser transmitida com mais velocidade. Mas esse processo não ocorreu do dia para a noite. Houve um longo processo na evolução dos meios de comunicação. Veja nos tópicos abaixo o surgimento e a importância de cada um deles. O primeiro foi a carta, o gênero textual. A carta é o meio de comunicação mais antigo do mundo. Você lembra do quinhentismo? Sabe o que é isso? Foi o início do movimento literário no século XVI, com os colonizadores portugueses, que discorria sobre o novo mundo, da época do descobrimento do Brasil. Pois então, foi através delas que os escrivães portugueses informavam ao rei de Portugal, D. Manuel I, sobre a descoberta, conquistas e dos impactos culturais com os índios brasileiros. Contudo, as cartas demandavam muito tempo até chegarem ao seu destino. Imagine quanto tempo levou para que a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, levada de navio, atravessasse o Oceano Atlântico e parasse nas mãos de D. Manuel I. Imagine o tempo que foi.
Aí depois veio o correio, que em 1840, na Inglaterra, surgiu o primeiro serviço de envio de documentos com o pagamento do selo postal, o penny black. O correio possibilitou o envio de informações escritas com mais segurança para qualquer localidade. Depois veio o telégrafo. O problema da longa espera por uma carta foi resolvida com o surgimento do telégrafo em 6 de janeiro de 1835. Graças a esse meio de comunicação, as informações escritas passaram a ser transmitidas a longas distâncias, com a utilização de códigos. E o responsável pela criação do sistema telégrafo foi o físico Samuel Morse, 1991 e 1872, que aprimorou o telégrafo elétrico e passou a utilizar uma codificação específica chamada de código Morse, As mensagens transmitidas por um fio ou via rádio passaram por muitos testes e revolucionaram a comunicação na época. Em razão do sucesso de código Morse, foi construída a primeira linha telegráfica eletromagnética que uniu as cidades de Washington e Baltimore. Depois, estendeu-se a transmissão até a cidade de Nova Jersey. Inicialmente, as linhas telegráficas, foram muito usadas nas indústrias, nos órgãos governamentais, nos serviços militares de vários países, nas estações de trem, etc. Tempos depois, passou a serem usadas pelas pessoas. Aí veio o telefone. O desenvolvimento científico e tecnológico aceleraram ainda mais o processo de aprimoramento dos meios de comunicação, que já estava acontecendo, principalmente depois da Revolução Industrial, no século XVIII. Então, o surgimento do telefone alterou radicalmente o modo de se comunicar entre as pessoas. Em 1876, a criação de Alexandre Graham Bell possibilitou o diálogo e mais rapidez na transmissão das informações a longas distâncias. Rádio, 30 anos depois da invenção do aparelho telefônico, iniciou-se em 1896 a propagação das transmissões de informações a longa distância através das ondas eletromagnéticas do rádio. Por conseguinte, as informações passaram a alcançar um grande contingente de pessoas. Ainda no século XIX, o rádio foi um importante meio de comunicação de massa a serviço de entretenimento na vida das pessoas, com as programações musicais e as rádios-novelas. Televisão, veio a televisão. Segundo os dados do levantamento da Pesquisa Brasileira da Mídia, PMB, 95% dos brasileiros ficam ligados na telinha regularmente e 74% assistem os programas televisivos todos os dias. Essa pesquisa foi realizada em 2015 e os dados comprovam que a televisão é o meio de comunicação em massa mais acessível no século XX. Anteriormente, as informações eram apenas ouvidas e, com a presença da televisão, passaram a ser vistas. Graças aos avanços tecnológicos, podem ainda ser vistas ao vivo e com alta resolução de cores e imagens. Internet. A conexão virtual entre computadores de qualquer parte do mundo, trocando informações a qualquer hora, que iniciou nos anos 60 com a internet. Favoreceu o surgimento de meios de comunicação ainda mais modernos, personalizados e inteligentes.
Os dispositivos eletrônicos que possibilitam as trocas de mensagem de texto, áudio, vídeo e foto, como smartphone, notebook, ultrabook, com uma ou dezenas de pessoas, tornaram-se os meios de comunicação mais potencializados entre as invenções científicas modernas. Os meios de comunicação são o quê? São as ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando-se a difusão das informações, ou seja, o aumento, né? Como é que fala, que eu vou te falar? Ele propicia o quê? Os meios de comunicação, a interação, o conhecimento, né? Aquela presença, que às vezes tem pessoas que moram longe e é através do meio de comunicação que mata um pouco a saudade, né? E hoje em dia tá bem melhor, né? Em referência, sim, ao encontro de pessoas distantes, porque a carta também, nossa, como era bom receber uma carta. A gente ficava ansioso, todos felizes quando nós recebíamos uma carta, né? Então, é uns meios de comunicação que nos favorece, que nos possibilita ter esse momento tão importante, tanto de conhecimento, quanto de interação, quanto de afetividade, né? Então, é de muita importância. Então, existem dois tipos de meio de comunicação que nós iremos aprender hoje. Existem os meios de comunicação individual, que é aquela ferramenta que possibilita o contato interpessoal e a disseminação de informações entre uma pessoa e outra, ou até mesmo entre grupos restritos, que são, exemplo, carta, telefone e internet, a plataforma de mensagem ali instantânea, um bate-papo ali, né? E existe o meio de comunicação social, que é aquela ferramenta que possibilita o quê? Comunicar a um número grande de pessoas, ou seja, transmitir informações em grande número, certo? Ou seja, em massa, que é o caso da televisão, que é o caso do rádio, que é o caso da internet, que são os veículos de informações. Tudo bem? Em seu caderno, você vai responder o que são meios de comunicação. Número 2, quais são os tipos de meio de comunicação? Número 3, o que é meio de comunicação individual? Dê exemplo. Número 4, o que são meios de comunicação social? Dê exemplo. Número 5, qual é o meio de comunicação individual que você mais utiliza e por quê? Então, tem duas respostas. Você vai colocar qual o meio de comunicação individual que você utiliza e por quê. E na letra número 6, olha bem, qual é o meio de comunicação social que você mais utiliza e por quê? Tá bom? Agora, o número 7, você vai desenhar em seu caderno o meio de comunicação que você mais utiliza. Bem bonito, colorido ali, mostrando para a tia Tati, para a tia Graziane, qual é o meio de comunicação que você mais utiliza. Você sabia que é possível brincar de telefone de lata com vários amigos ao mesmo tempo? Como estamos trabalhando brincadeiras e meios de comunicação, vamos fazer um? Que tal a gente fazer um telefone sem fio aí? Que tal? Tirem foto e manda para a tia Tati, para a tia Graziane, tá bom? A participação de vocês é de suma importância. Pode criar do jeitinho que vocês quiserem. A tia possibilitou aqui um vídeo explicando passo a passo. Pode usar a criatividade de vocês. Ficamos ansiosas quando vocês participam. Estamos juntos sempre, 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 sempre. Agora a tia colocará aqui a atividade proposta no livro, tá bom? No livro.